Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal Parashá Bealoterra, que quer dizer quando elevares. Está no livro Bamidbar, capítulo 8, versículo 1 ao 14. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: Fala a Arão, quando elevares as chamas das lamparinas, faze de modo que as 7 lâmpadas iluminem a lâmpada central do candelabro. E assim fez Arão. E o candelabro era de ouro batido, desde o pedestal até as flores, conforme Deus mostrou a Moisés. E Deus falou a Moisés: Toma os levitas de dentro dos filhos de Israel e os purifica da seguinte maneira: asperge sobre eles águas de purificação. Eles farão passar uma navalha sobre toda a sua carne e lavarão suas vestes. E pegarão um novilho com oblação de flor de farinha de trigo amassada com azeite. E tu pegarás outro novilho como oferta de pecado, e farás chegar os levitas diante da tenda da reunião, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. E farás os levitas se aproximarem diante de Deus, e os filhos de Israel porão suas mãos sobre eles. E Arão moverá os levitas diante de Deus, e eles serão considerados oferta movida por parte dos filhos de Israel para o nome, e serão dedicados para o serviço divino. E os levitas porão as mãos sobre as cabeças dos novilhos, e tu oferecerás um deles como oferta de pecado, e o outro como holocausto a Deus, para fazer expiação pelos levitas. E farás os levitas ficarem diante de Arão e seus filhos, e os moverás diante de Deus. E separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e eles serão meus. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato torat emet v'hayu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. O candelabro tinha 7 braços e simbolizavam os 7 dias da semana. A luminária central, que correspondia ao 7º dia, que é o sábado, simbolizava a espiritualidade, visto ser um dia santificado por Deus. O fato de todos os braços iluminarem o central indica que Deus deseja que as atividades desenvolvidas durante a semana sejam dirigidas à elevação espiritual da pessoa mais do que a material. Isto significa que o ganhar dinheiro seja feito de modo honesto, o ganhar dinheiro seja feito em coisas que agradam a Deus e as atividades em si promovam o bem, e não o mal às pessoas que as executam e à comunidade a que pertencem. O candelabro simbolizava a evolução espiritual. O fato de ser de ouro dá-nos uma indicação do quão valiosa é essa evolução. O fato de ser batido indica uma ação que conforma através de machucar o metal. Simboliza que esta evolução é feita com um certo sofrimento. O pedestal simboliza as bases, os princípios básicos, e as flores, o prazer. A evolução espiritual, que é algo extremamente valioso, se dá através do sofrimento, que afeta os nossos princípios básicos de comportamento e a maneira como encaramos a vida, bem como nos obriga a fazer uma reavaliação daquilo que nos dá prazer. A evolução através do sofrimento é algo indicado por Deus aos homens, devendo estes, portanto, aceitar esta maneira como a mais adequada possível e não reclamar do destino que Deus reserva a cada um. Para servir a Deus é necessário purificar-se primeiro. Isso significa que a pessoa, além de se limpar das coisas erradas que porventura tenha feito, se compromete a agir de uma maneira pura, isto é, de acordo com as leis divinas. Para alcançar este objetivo é necessário seguir os passos descritos adiante. Aspergir águas de purificação simboliza adquirir conhecimento sobre as leis divinas, pois através de seu cumprimento cria-se um recipiente adequado para a purificação espiritual. Passar uma navalha sobre a carne simboliza eliminar o excesso de libido, despir-se dos prazeres da carne. É necessário manter muito recato no que tange às vestimentas
e comportamentos que possam acirrar o instinto sexual. As vestes simbolizam a maneira como a pessoa se apresenta à comunidade. Lavar as vestes simboliza apresentar-se com autenticidade. A pessoa deve ser sincera e não aparentar aquilo que não é. Todas as decisões de melhorar o comportamento são tomadas diante de Deus. Isto significa que Ele é testemunha e observa com imparcialidade o cumprimento do que foi assumido. Colocar as mãos sobre alguém simboliza apoiar-se nesse alguém. Os filhos de Israel, com esse gesto, indicam que delegam aos levitas a responsabilidade do povo de servir a Deus no templo adequadamente. Devemos delegar responsabilidades àqueles que sabemos que são mais indicados do que nós para dar conta delas. Mover alguém diante de Deus simboliza lembrar que a pessoa deve agir e não ficar estática diante das obrigações morais e éticas que Deus lhe indica. Colocar as mãos sobre a cabeça de um novilho simboliza reconhecer que agiu como um animal e não como uma pessoa responsável que refreia os seus instintos, que os eleva através do raciocínio. O fato dos novilhos serem oferecidos como oferta de pecado e holocausto indica que não refrear os instintos animais leva ao pecado. Agir como ser humano pressupõe usar a inteligência para avaliar o que é certo e errado, não seguindo somente os instintos como fazem os animais. Para refletir. Não fique parado. Dirija suas atividades cotidianas de modo a alcançar uma evolução espiritual, fazendo bem em qualquer ocasião. O sofrimento por que você passa é uma das maneiras que Deus se utiliza para fazer você evoluir. Conformar-se com o seu destino é o melhor que lhe pode ocorrer, visto que Deus é perfeito e Ele quer o seu bem. Mas não se acomode ficando estático sempre que encontrar uma dificuldade. Haja de acordo com a vontade dele e ele atenuará seu sofrimento. Seja discreto, não acirrando em demasia seus instintos animais e dos que os cercam. Não se baseie nos seus instintos. Use a inteligência para avaliar os comportamentos e suas consequências. Delegue responsabilidades a quem você sabe que pode dar conta delas melhor do que você. Para exercitar. Quando você fizer algo que perceber ser irracional, imagine-se latindo em voz alta. Faz o teste fazendo isso e depois me conta como foi. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!